Qual é a história da música Alvorada Voraz? Como surgiu? E qual é a explicação da letra? Mas antes de tudo, pedimos que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos e assim continuarmos contando mais histórias do RPM. Alvorada Voraz é um dos maiores sucessos do RPM, uma música do álbum Rádio Pirata ao vivo de 1986. Com instrumental marcadamente pop e letra altamente politizada, faz uma crítica aos traumas deixados pela ditadura militar, a corrupção dos poderosos e o crescimento da violência no país, comparando a realidade com uma espécie de filme de terror. Uma realidade que foi retratada nos anos 80, e que infelizmente ainda hoje continua, onde se aborda a violência social e o medo, que nos torna reféns da marginalidade, onde alguns políticos parecem ser marginais de gravata, e são o maior exemplo de hipocrisia no país. Mas como surgiu a letra, a melodia, como foi o trabalho de composição? O que você com certeza não sabia, é que a música surgiu de um problema que a banda teve em um de seus primeiros shows, quando a corda da guitarra de Fernando Delucchi estourou. Fique até o final do vídeo para você conhecer essa história, e o motivo da letra criada por Paulo Ricardo. No Rio de Janeiro, no Noites Cariocas do Morro da Urca, nos primeiros shows da banda, em regime de pobreza total, segundo Luiz Schiavon, aconteceu o acidente. Carregávamos as caixas e os instrumentos, tínhamos apenas um hold, apenas uma guitarra, enfim. Alvorada Voraz. Alvorada foi uma coisa engraçada, desculpa. A gente estava fazendo um dos primeiros shows no Rio, no Noites Cariocas, no Morro da Urca, e esquema pobreza completa, né? A gente carregava as caixas, o Tato... Era esquema pobreza, tinha uma guitarra e quebrou uma corda no meio do show. Aí eu demorei pra caramba, porque tinha que tocar guitarra. Enquanto eu trocava a corda, eles fizeram um brilhante improviso que veio a ser a música Alvorada Voraz. Depois a letra. Momento voraz. Momento de sobrevivência. Desespero de uma saída. Vamos lá. No meio do show, o guitarrista Fernando Delucchi quebrou uma corda da guitarra. Como iria demorar para consertar, o resto da banda teve que improvisar, e daí surgiu Alvorada Voraz. Segundo Paulo Ricardo, antes do show, à tarde, enquanto faziam a passagem de som em uma jam session, começaram a improvisar e a música surgiu. Então quando a corda da guitarra quebrou, para segurar a onda resolveram usar a música como saída ao problema gerado naquele momento. Foi uma jam. Eles tinham feito a jam de tarde, eu lembro. Verdade. Se você fosse mais rápido, não ia ter... Não ia talvez não tivesse. Não, a gente fez. Vocês fizeram a jam de tarde e de noite quebrou a corda e vocês puxaram e usou ao mesmo tempo. E a gente tinha um técnico de som, aliás, não era nosso, ele era o carinha que trabalhou muitos anos com o Léo Neto, hoje empresário da Marisa Monte. Esqueci o nome dele. Não só trabalhou, como eles foram casados, que gravou. Espertamente ele gravou toda a passagem de som. E quando a gente acabou aquilo, a gente não ligou. E ele falou, olha, a gente ouviu e falou, o que é isso? Vocês estavam fazendo na passagem de som. Eu falei, que maravilha, cara. Um técnico de som naquele dia gravou aquela jam e toda a passagem de som, e entregou para Paulo Ricardo, que resolveu colocar letra naquela música, e foi aí que surgiu Alvorada Voraz. Dali saiu boa parte da melodia, depois o Luiz Schiavon levou para casa e fez o resto da música. O Paulo Ricardo escreveu a letra. De vez em quando faz umas bobagens, uns Stones e tal. Mas o Schiavon, como teve uma formação clássica, ele é muito focado em fazer o que a gente tem que fazer e ensaiar. Ele nunca foi de ficar fazendo som, a menos que a gente tenha uma proposta de fazer uma música, como hoje a gente faz exagerado, por exemplo, do Cazuza, vamos tocar aquilo. Então a gente fazia pequenas ideias, não são muitas músicas nossas que nasceram de jams, de improvisos assim. Essa teve um pedaço. Esse pedaço ficou muito interessante porque ela vem com a melodia, com boa parte da melodia. Depois, o Schiavon levou isso para casa, ele fez a segunda parte, que é aquela fardas e força, forjam as armações, que é quando a gente sai do ré e vai para o lá sustenido, lá sustenido. E aí, a grande estrela era aquele tipo de efeito que o Duran Duran e o Yes estavam usando na época. Né, que eles usavam. Que o Duran Duran usou naquele tema do James Bond. E o Schiavon fez o Alvorada Voraz é o nosso essa coisa de horns e tal.
Essa música foi acho que foi a grande canção mesmo do disco. Alvorada Voraz é uma das melhores letras da banda, bem construída, com belos efeitos sonoros e fundamentalmente com aquela carga que as músicas de protesto têm, e o quanto elas são importantes para uma banda de rock, como conta Paulo Ricardo. Porque a música, ela meio que radiografa uma estrutura de poder, né, que permanece a mesma e nada indica que vai mudar. Esse presidencialismo de coalizão coloca todos nós reféns do sistema, né, do sistema político, que jamais vai votar mudanças que vão prejudicar a mamata de sempre, né? Alvorada é uma alusão ao Palácio da Alvorada. Numa época em que saíamos da ditadura militar, a gente ainda tinha algumas coisas para dizer. Segundo Paulo Ricardo, no final dos anos 80 estávamos cercados por essas expectativas sombrias, por esses pensamentos nihilistas, que o mundo acabaria em 2000, a Bíblia, Nostradamus. O respeito formal sempre foi uma preocupação muito grande e nas canções onde a gente tinha essa pegada mais agressiva, aí eram veículos melhores para essa veia, coisa que a gente achava necessário, não com a mesma veemência, virulência de um Gonzaguinha e tal, do Chico, que realmente viveram a cena no momento que ela acontecia. A gente já estava passando por uma transição, então tínhamos ainda algumas críticas, alguma coisa a dizer, como em Alvorada Voraz, que Alvorada obviamente Voraz tem... uma alusão ao Palácio da Alvorada, e ao mesmo tempo ali no final dos anos 80 eles eram cercados dessas coisas, dessas expectativas sombrias, nihilistas, de que parecia que alguma coisa muito ruim iria acontecer em 1984 por causa do livro do George Orwell, e também a Bíblia dizendo que de 2000 não passarás, Nostradamus. Então nossa geração era assim, achando que a bomba ia cair a qualquer momento, como diz o Prince, vamos nos divertir como se fosse 1999, porque a gente não sabe se vamos chegar até 2000. A letra de Alvorada Voraz faz um raio-x da estrutura de poder que existe no Brasil, que está assim há muito tempo e não parece que vai mudar. Nesse tipo de radiografia que se faz na época, a versão de 1986 cita casos que tentam retratar a situação da época. Caso Morel, o crime da mala, Coroa Brastel, o escândalo das joias e o contrabando. O caso Morel, que embora faça parte de uma obra literária de Rubem Fonseca dos anos 70, que mistura ficção com realidade, retrata a violência urbana que não distingue classes sociais, e a marginalização no país. Isso se aprofunda com a inclusão de processos policiais, que tiveram grande destaque na época, como o crime da mala, que foi um dos primeiros grandes processos criminais do país. A história diz que Giuseppe, um imigrante italiano, matou sua esposa e tentou colocá-la em uma mala, para se livrar de seu corpo. O homem foi preso, ficou preso por 17 anos e por decreto do então presidente Getúlio Vargas em 1944, teve sua pena reduzida, foi solto em 1948. O Coroa Brastel foi outro dos casos citados na letra. Em 1985 foi divulgada uma manobra envolvendo ministros do governo da ditadura. Foram processados pelo desvio de verbas e favorecer empresários da época. Mais um exemplo da impunidade de alguns políticos no país. São todos casos emblemáticos que retratam a época e mostram como os poderosos estão sempre envolvidos nesse tipo de manobra. Pode ser um escândalo de joias ou contrabando, que apesar dos anos, continua sendo um negócio para os mesmos de sempre. A letra de 1986 teve uma atualização em 2002, para a volta do RPM. Paulo Ricardo decidiu que era hora de fazer uma atualização dos escândalos. Isso fez com que a banda fosse processada. Por um dos citados nesta nova letra, Paulo Maluf iniciou um processo judicial, que anos depois foi arquivado pela Justiça. Então, o que eu fiz e que tem histórias curiosas, vou contar para você, para todo mundo. Em 2002, quando a gente fez aquele especial da MTV, eu achei que eu podia dar um update nos escândalos que eu mencionei, o caso Morel, o crime da mala. No caso, o caso Morel é um livro do Rubem Fonseca, mas o crime da mala era um crime da época, e o escândalo das joias do Abiá, que é o então ministro da Justiça e tal. Falei, esses escândalos estão velhos, o Brasil produz escândalos, né, novos, quentinhos, com uma velocidade. Não vou colocar assim, eu vou citar alguns nomes. E eu troquei essa estrofe por Maluf, Lalau, Barbalho, Sarney. E quem paga o jornal é a propaganda, pois nesse país é o dinheiro que manda. Bom, eu fiz
a versão, fizemos o especial, tudo foi lançado, o maior sucesso, a turnê. E aí o Paulo Maluf nos processou. E nós ganhamos. Foi muito legal, porque eu não o ofendi, eu só citei o nome dele. Uhum. Maluf, vírgula, Lalau, né, o juiz Nicolau, daquele escândalo. Sim. E foi um barato ter sido processado pelo Paulo Maluf. E ganhado. E ganhado. Maluf, Lalau, trabalho, Sarney, e quem paga o jornal? Nas letras, Paulo Ricardo procurava retratar a situação atual do país, a partir de casos ou personagens que na época estavam envolvidos em casos de corrupção, como Jader Barbalho, que foi governador, deputado e senador, Paulo Maluf, governador de São Paulo, José Sarney, ex-presidente da República, e Nicolau dos Santos, também conhecido como Lalau. A letra assegura que no Brasil a mídia e a propaganda são pagas pelos mais poderosos, já que neste país é o dinheiro quem manda. Em 2011 a banda tocou uma versão onde colocavam novos casos de corrupção, como a Caixa 2 e o Mensalão. Depois teve um outro episódio num show em São Luís. As pessoas chegaram pro Renato, falam, fala com ele, pra ele não falar Sarney, não pode falar Sarney. Maranhão é um feudo, né? Sim, da família sim. Sarney, e eu também não ofendi o Sarney, eu só mencionei o nome dele. Mas não tem problema nenhum. Eu, depois de alguns meses, eu já estava fazendo a versão original, porque é a que está na cabeça das pessoas. Mas aí, falei, não, fica tranquilo, fala pro pessoal aí, por segurança e tal, que eu não vou falar Sarney. Aí tá bom, começa a alvorada, na virada do século, bicho, todo mundo, as 3 mil pessoas do lugar, né? Ei, Sarney, vai tomar no cu! Ei, Sarney! A resenha agora continua nos comentários. Queremos saber, qual é a sua versão favorita de Alvorada Voraz? Deixe-nos a sua opinião. Essa foi a história do Alvorada Voraz, um dos grandes sucessos da RPM. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, para que possamos continuar contando mais histórias de uma revolução.